turma! Espero que todos estejam bem. E dando continuidade à nossa disciplina de História da Enfermagem, vamos falar um pouco sobre, de fato, o que é o hospital e relembrar as entidades de classe que compõem essa nossa profissão. Então, como debatemos em aulas anteriores a respeito do surgimento da enfermagem, bem como do surgimento do que chamamos e conhecemos hoje de hospital. Então, antigamente era chamado de Santa Casa de Misericórdia, ou até mesmo acontecia de abrigar esses doentes nas casas das pessoas da sociedade, que abriam sua sala, seu lar, para prestar cuidado a essas pessoas, vamos dizer assim, pobres, que não tinham local para ficar e ser tratados. Então, pessoal, antes do século XVIII, o hospital era essencialmente uma instituição de assistência aos doentes pobres, portadores principalmente de doenças contagiosas, como aconteceu uma epidemia há muito tempo atrás de hanseníase, conhecida popularmente como lepra, e quem tinha e era portador dessa patologia era excluído da sociedade. Mas as pessoas que tinham essa humanização, essa vontade de prestar cuidado, abriam locais, de casas, como a gente já viu, para prestar cuidado a esses doentes. Então, representava um perigo gigantesco para a sociedade, um local onde abrigava várias pessoas com diferentes patologias, principalmente naquela época, patologias de alta contaminação. Porém, o hospital era o claustro da comunidade religiosa, a personificação da separação e da exclusão, já que deveria estar presente para recolher os doentes e proteger a sociedade dos perigos que eles encarnavam. Então, o personagem principal do hospital, nesta época, não era o doente em si, que precisava ser curado, mas o pobre que estava morrendo. Dizia que o hospital era um morredouro e as pessoas que tratavam dos doentes não eram destinadas a realizar a cura, mas a conseguir sua própria salvação. Então, dizia também que aquelas pessoas que iam prestar esse cuidado é porque estavam ali para ter uma salvação eterna, para que Deus a perdoasse, para que perdoasse os seus pecados vivenciados durante a sua vida. E que, como eu falei para vocês, esses locais que tinham pessoas doentes, muitas vezes serviam como experimentos. Era lá que surgiu as primeiras técnicas de cirurgia, as primeiras técnicas de fazer laparotomia, abrir o crânio, entender de fato a anatomia. Hoje a gente tem toda uma tecnologia, então pesquisando na internet a gente consegue visualizar os órgãos. Na aula de anatomia a gente consegue aprender, não necessariamente nenhum corpo humano, mas a gente tem todo um aparato por trás, através de bonecos. Antigamente, nessa época, não existia isso. Para que a gente entendesse a localização do fígado, do pulmão, coração, intestino, precisava de fato fazer um estudo no próprio corpo humano. E aí muitas pessoas, nesta época, quanto mais adoecidos estavam, mais serviam de experimentos para tratamentos, bem como para as cirurgias e também para conhecimento do corpo. A partir do momento em que o hospital ele é concebido como um instrumento de cura, porque até então era assistencial, como a gente viu, o médico ele passa a ser o principal responsável pela organização hospitalar. E surge uma organização com vistas à cura. Então, visava curar esse doente para ele ser reabilitado novamente na sociedade. Então, o médico ele se torna responsável pelo regime alimentar, pelos medicamentos. Ele assume, até certo ponto, claro,
o funcionamento econômico desse hospital e se torna um privilégio das ordens religiosas. Até então, quem era da igreja, né, os padres, os religiosos, era que tinha, digamos, esse setor administrativo, é quem tinha essa posição privilegiada. Mas na frente, quando o hospital se torna um ambiente de cura, visar a cura dos pacientes, não apenas abrigar para o paciente morredouro, como a gente debateu agora, o médico ele se torna uma figura essencial nesse processo de cura. E a partir daí, começa a existir a necessidade de organizar visitas. A enfermaria torna-se responsável pela administração de um sistema de registros permanentes das técnicas de identificação, de um sistema que vai permanecer através das técnicas, com identificação dos pacientes, das doenças, diagnóstico, tratamento, medicações, permitindo aos médicos melhor êxito no tratamento, inclusive as doenças epidêmicas, tão, vamos dizer assim, agravante nesta época. Então, o hospital ele torna-se, então, não somente um lugar de cura, mas um campo documental de registro, acúmulo de informação e formação do saber técnico científico. Então, ele vai passando por vários processos. Era apenas um local para abrigar doentes. Depois, com a medida que o tempo vai evoluindo, recebe esse nome, a gente vai ver mais na frente, recebe o nome hospital, com essa vista apenas para prestar assistência e conhecida por muitas pessoas como matadouro, onde as pessoas estavam ali, digamos, para morrer e servir para conhecimento dos profissionais, e quem era responsável era os religiosos. Mas na frente, o hospital passa por uma nova reformulação e passa a ser conhecido como local de cura, buscando de fato essa assistência e a cura desses pacientes. E quem se torna papel importante nesse processo é o médico, visando justamente essa assistência prestada ao indivíduo. E outra nova reformulação, surgiu a necessidade de registrar e organizar quem entrava, quem saía, a questão de um registro de quais eram as patologias, qual era a medicação que ele tomou, os diagnósticos, para que todos os profissionais conseguissem entender. Coisa que até hoje é utilizada nos hospitais, nas unidades básicas, a questão do registro. Coisa muito importante no nosso dia a dia profissional, durante os nossos estágios. Tão importante quanto, de fato, prestar assistência ao paciente. Então, não basta apenas eu administrar a medicação, eu tratar o paciente de forma humanizada, eu ter todo um zelo no cuidado da assistência em si, mas eu esquecer de registrar, ou registrar superficialmente. Então eu estou falhando nesse meu processo assistencial. Então, tanto a assistência como o registro são importantíssimos para a nossa prestação de cuidado a um ser humano, ao nosso cliente. Então, vamos agora ver a questão da definição, funções do hospital, localização e organização. Como definição, temos que o Ministério da Saúde define o hospital, hoje, atualmente, como sendo parte integrante de uma organização médica e social, cuja função básica consiste em proporcionar à população assistência médica integral, curativa e preventiva, sobre quaisquer regimes de atendimento, inclusive o domicílio, constituindo-se também em centro de educação, capacitação de recursos humanos e de pesquisas em saúde, bem como de encaminhamento de pacientes, cabendo-lhe supervisionar e orientar os estabelecimentos de saúde, a eles vinculados tecnicamente. Então, com essa definição,
a gente tem que o hospital ele se torna algo amplo, algo que vai além da cura, da assistência, mas também buscando essa questão preventiva. Então, a gente já tem esse olhar de forma holística e integral para esse doente que está necessitando de cuidados. Como função, uma das funções do hospital é prevenir a doença. Esta função se caracteriza pelas ações relativas à assistência do pré-natal, atenção à saúde da criança e do adolescente, ao controle de doenças transmissíveis, à prevenção de invalidez física e mental, educação sanitária, higiene do trabalho, prevenção de enfermidades crônicas, ou seja, de fato o agravo ou até mesmo o surgimento de outra patologia para esse adoecido. Outra função é restaurar a saúde de um paciente. Essa é a função que é mais exercida e mais trabalhada no ambiente hospitalar, através de ações como diagnóstico, tratamento de doenças ou agravos à saúde, e principalmente levando em consideração a questão da reabilitação desse indivíduo na sociedade. Essa reabilitação através de uma adaptação física, mental e social desse indivíduo. O nível atual de desenvolvimento tecnológico, científico e administrativo tem por resultado um caráter dinâmico dos serviços hospitalares. Todos esses fatores, caráter dinâmico, a importância de traçar um diagnóstico, tratamento, reabilitação, contribuem para o melhor desempenho dos pacientes na fase de recuperação e reabilitação. Então, existe uma racionalização de custos, considerável aumento da capacidade de internação, com pacientes menos sujeitos a infecções hospitalares e também desgastes psicológicos. Como outra função, temos a de exercer funções educativas e de pesquisa. É através da educação sanitária e práticas de saúde pública que a gente visa com que o paciente, a família, a comunidade tenha sempre em prática essa questão educativa, essa questão preventiva. Sob o ponto de vista da formação em saúde, o hospital exerce papel fundamental, pois ele coloca em prática os conhecimentos e inovações técnico-científicas em diversas áreas do campo da saúde. Então, é através dessas pesquisas, dessa questão educativa, que a gente consegue entender novas patologias, novos sintomas, novos tratamentos, formas de melhorar a assistência prestada. A localização, todo e qualquer hospital deve ser instalado em um local de fácil acesso para a população daquela região, livre de agitação e do barulho, pois vai ter pessoas, vamos dizer, adoecidas, internadas, e se tiver muita agitação, barulho, pode até mesmo piorar o tratamento. Isso é algo considerado pelo Ministério da Saúde, mas infelizmente nem sempre é o que acontece em algumas cidades. A organização, em geral, o hospital ele é subdividido em departamentos, dispondo cada um de recursos materiais, humanos e serviços auxiliares, que vão garantir o funcionamento desse hospital. Um exemplo de departamento é o hospital, ele é constituído por conselho diretivo, direção, corpos clínicos, que são os serviços e os profissionais que exercem as funções. Serviços de apoio clínico, serviços técnicos de enfermagem, nutrição, serviço social, tem farmácia, odontologia, psicologia. Então, uma gama de profissionais da saúde engajados nesse processo. Serviços de apoio, como finanças, contabilidade, engenharia e manutenção hospitalar, lavanderia, transporte, pessoas que ficam na recepção. Então, tem que existir setores que estão interligados para um bom funcionamento desse hospital.
Então, voltando para a nossa profissão, os serviços de enfermagem dentro de um ambiente hospitalar deve atuar interagindo em todas as áreas sobre sua responsabilidade de forma independente, inteirada e com a corresponsabilidade da qualidade no atendimento ao paciente. A atuação do serviço de enfermagem é sempre feita com responsabilidade, competência, conhecimento técnico e científico e muita dedicação. Busca, através de técnicas, condições ambientais de solucionar os problemas eficaz e economicamente, objetivando a cura, de fato, desse paciente. A visão da equipe de enfermagem deve ser direcionada no sentido de simplificar a assistência, através de qualidade que deve ser desenvolvida, levando à prática sempre em consideração as relações pessoais e profissionais, de formas saudáveis e compartilhando saberes, conhecimentos, autogestão, tendo autonomia e, acima de tudo, sabendo desenvolver um belíssimo trabalho em equipe. A missão dos profissionais de enfermagem é desenvolver líderes capazes de servir o elo entre as pessoas e a instituição. Não é porque eu não sou denominada líder de fato da instituição que eu não posso me tornar, digamos, aquele profissional que busca sempre melhorar aquele ambiente, aquele setor. Então, eu tenho que preparar para conduzir um serviço com maestria, mesmo em situações adversas, favorecendo-lhe condições para que possam prestar ao paciente um atendimento sempre qualificado. O respeito e a valorização é algo indispensável dos profissionais de enfermagem. Então, como organização, temos que os profissionais de enfermagem, o serviço de enfermagem, deve estar organizado em regime interno, organograma, sistema de comunicação e de controle, rotinas e técnicas de enfermagem. Como regimento interno, eu tenho que esse regimento é um ato normativo, aprovado pela administração superior, de caráter flexível, que contém diretrizes básicas para o funcionamento do serviço de enfermagem. Um regime do serviço de enfermagem dispõe da filosofia e objetivo do serviço, a posição do serviço na estrutura da organização, as atividades a serem desenvolvidas por cada profissional que compõe esse serviço de enfermagem, ou seja, enfermeiros e técnicos de enfermagem, a competência de cada membro da equipe, o quadro de pessoal, horário de trabalho e as disposições gerais. Como organograma, é uma representação gráfica da estrutura organizacional desse setor. Ele vai definir a divisão do trabalho, o tipo de autoridade e o sistema de comunicação que esse setor deve estabelecer dentro dos próprios profissionais de enfermagem. O sistema de comunicação é estabelecer uma comunicação entre equipes, pacientes, profissionais engajados no trabalho com você ou não. Então, temos que ter essa comunicação na passagem do plantão, no prontuário, no livro de ocorrência, com registro dos fatos, através de reuniões, comunicações por escritos, ordens, quadro de avisos e sempre fazendo relatórios mensal e anual. Visitas a paciente às unidades de serviço. Então, ao final de cada jornada de trabalho, o plantão é transferido verbalmente e todas as informações pertinentes aos recursos, tudo o que aconteceu, deve ser levado em consideração e transmitido para o próximo colega que está recebendo o plantão. Manual de enfermagem
É nele que contém as normas e os procedimentos dos serviços de enfermagem. É considerado um recurso utilizado para reunir de modo organizado o conjunto de normas e procedimentos técnicos estabelecidos para a execução das ações, ou seja, da assistência que deve ser prestada. O manual consiste em uma fonte de referência objetiva, clara e acessível ao pessoal de enfermagem, sempre que necessário, favorecendo melhor interpretação das bases ou linhas de orientação. Então, se você tem alguma dúvida no procedimento, não quer pedir a opinião, deve até pedir a opinião e ajuda dos colegas, mas sempre no ambiente, no serviço, deve haver um manual de enfermagem. Para qualquer dúvida, você recorrer ou ao seu supervisor, líder, ou ao manual de enfermagem. As normas, por exemplo, aqui eu trago algumas normas para vocês. Aqui, numa sala de urgência, por exemplo, deve ser descrito o processo, então é de responsabilidade do profissional de enfermagem. Numa sala de urgência, por exemplo, organizar a sala, realizar limpeza concorrente desde o início do plantão e a cada paciente pós-alta, solicitar ao zelador pessoal da limpeza que realize limpeza terminal sempre que houver um atendimento de urgência, e aí cabe a todo o ambiente, checar o funcionamento dos equipamentos, aspirador, cilindro de oxigênio, eletrocardiografo, chamando a manutenção caso seja necessário, checar a medicação, o material de urgência conforme é padronizado pelo município de saúde e manter a sala sempre limpa e organizada, abastecida dos medicamentos e materiais necessários. Outro exemplo, a gente tem que é essencial, seguindo a rotina, dos serviços de saúde, assegurar de forma racionalizada o trabalho da enfermagem, uniformidade na condução do serviço e melhor desempenho, pois espera-se que os profissionais de todas as unidades tenham domínio técnico de enfermagem para assegurar aos pacientes atendimento diferenciado e eficiente. Outra forma de rotina, por exemplo, em caso de óbito. Então, deve-se haver uma rotina quando um paciente for dado como óbito. Então, após a constatação do falecimento pelo médico, comunicar à família se está ou não acompanhou o momento final. Então, preparar o corpo, fazendo a higiene e procedimento ao tamponamento, se a religião permitir. Se for o caso de notificação por acidente ou outro tipo, encaminhá-lo para a verificação de óbito, o Instituto Médico Legal, preparar o prontuário, preencher toda a documentação, encaminhar uma cópia do aviso de óbito ao serviço de apoio, encaminhar o corpo identificado ao velório, avisando a família a tomar as providências necessárias, manter o corpo em condições de vê-lo, vestido e maquiado. Geralmente quem faz essa parte é o pessoal da funerária. E trata-se de óbito, por exemplo, por uma doença infecto-contagiosa. Então, deve-se orientar a família para que o caixão ele fique lacrado e avisá-la sobre os cuidados necessários. Se tiver, ou caso for de cremação, a necessidade de assinatura no atestado de óbito de 2 médicos como testemunha. Então, aqui é uma rotina que deve ser seguida, por exemplo, quando a gente se depara em alguma dessas situações. Outro exemplo é a verificação de sinais vitais, que é importante controlar a cada turno a regularidade ou irregularidade dos sinais vitais. Os turnos em serviços estabelecem o melhor horário para os controles dos sinais vitais no paciente. É importante respeitar o sono quando não há irregularidade e estabelecer horários na prescrição de enfermagem, com intervalos menores, adaptando-se à necessidade do paciente. Uma observação importante é que cada paciente
receba um termômetro ou pelo menos seja higienizado de um paciente para o outro, onde cada funcionário também deve possuir o seu próprio estetoscópio. Se não sendo possível e tiver que utilizar o esteto da instituição, deve fazer também a limpeza desse esteto quando for fazer uso, bem como quando for deixar na sala de enfermagem. Sempre seguir os protocolos de biossegurança. Procedimento é a descrição detalhada e sequencial de como a atividade ela deve ser realizada. É a descrição, a técnica em si. Então, o procedimento, ao contrário da rotina, geralmente é uniforme para toda a organização, pois está baseada em princípios científicos. Por exemplo, um procedimento de sondagem vesical é realizada por um enfermeiro, por um auxiliar ou por um médico, sempre da mesma maneira. O tipo de material utilizado pode ser modificado, mas como fazer a sondagem não pode ser modificado. Agora vamos falar um pouco, apesar de vocês já terem visto, alguns alunos já estudaram a respeito das entidades de classe, mas entra também nesse processo de história da enfermagem. Como surgiu esses órgãos tão importantes para a nossa profissão? Então, são diferentes organizações que representam diversas modalidades profissionais ligadas à área da enfermagem. Então, temos a ABEM, que é a Associação Brasileira de Enfermagem, temos o COFEM e o COREM, isso é famosíssimo, a gente não tem que saber, então jamais a gente pode esquecer desses dois organizações importantes, e o Sindicato dos Enfermeiros e Enfermeiras, ou seja, dos profissionais de enfermagem. Então, como a ABEM, Associação Brasileira de Enfermagem, é uma sociedade civil sem fins lucrativos que congrega enfermeiras e técnicas de enfermagem sob denominação de Associação Nacional de Enfermeiras Diplomatas Brasileiras. Então, logo no início recebeu esse nome, mas à medida que foi passando o tempo, se tornou a associação. Então, ficou estabelecida em qualquer estado onde houvesse 7 enfermeiras diplomatas, poderia ter uma seção dessa associação brasileira. Em 1964, como a gente viu, a Associação Nacional de Enfermeiras Diplomatas recebe o nome de ABEM, que até hoje é utilizada, com sede em Brasília e na qual tem essa função justamente de organizar, congregar, promover esse desenvolvimento técnico-científico, a integração das demais entidades de classe, na luta da defesa e interesse da nossa profissão. Então, é constituída por diferentes órgãos que visam justamente essa união dos trabalhadores, essa defesa da enfermagem em si e o interesse da nossa profissão, com melhoria de carga horária, questões salariais, reconhecimento. A realização da ABEM também promove a questão de surgimento de revistas, congressos, no qual a gente sempre vê, discute, tanto congresso nacional, internacional, a questão da Semana da Enfermagem, com trabalhos científicos para colocar em revistas, para isso fazer com que a enfermagem se torne cada vez mais uma profissão científica, com basamentos voltados para pesquisas. COFEM e COREM foi criado em 1973, com a Lei 5.905. Então, foram criados os Conselhos Federal e Regional. Então, o Conselho Federal e os regionais são órgãos disciplinadores do exercício da profissão. Então, quando a gente termina a graduação de enfermagem ou o técnico de enfermagem, a gente deve se associar ao Conselho Regional do nosso estado, Ceará, Pernambuco, Paraíba, na qual nós também, profissionais, temos o nosso, digamos, prontuário, no qual a gente tem todos os nossos registros. O COFEM e o COREM é responsável por fiscalizar como está sendo a nossa, vamos dizer assim, conduta profissional, bem como a questão de punir com multas,
com perda do direito de exercer a profissão. Então, ele vem para auxiliar a bem e também defender a nossa profissão. E o COFEN, no uso de suas atribuições legais e estadual, considerando os estudos e subsídios sobre padronização de juramento, pedra, cor e símbolos a serem utilizados na solenidade de formaturas. Então, foi tudo instituído o símbolo da enfermagem, a questão da cor da profissão, a questão do juramento, foi o Conselho Federal de Enfermagem, no uso de suas atribuições, que colocou em prática. Então, temos diferentes símbolos. A lâmpada, por exemplo, muito famosa devido a Florence, representa caminho, ambiente. A cobra, que a gente geralmente encontra no nosso símbolo, logomarca, é magia, alquimia. A cobra com a cruz é a ciência. A seringa é a técnica. Cor verde, paz, tranquilidade, cura, saúde. Pedra, símbolo da enfermagem, é a esmeralda. Cor que representa a enfermagem é o verde esmeralda. Então, para representar melhor, a gente tem a questão lâmpada, cobra, a cobra com a cruz, a questão da seringa. A nossa cor é verde, para trazer justamente essa paz, cura, saúde. A pedra da nossa profissão é esmeralda e a cor é verde esmeralda. Então, o COREN, Conselho Regional de Enfermagem, também foi criado juntamente com o COFEN e tem a mesma finalidade, normatizar, disciplinar, fiscalizar o exercício, as atividades, bem como punir. Então, aqui eu trago para vocês imagens, fica mais fácil. Então, a lâmpada, a cobra e a cruz, a seringa, a cor e o símbolo, que é a nossa pedra esmeralda da enfermagem. Então, por isso que a gente encontra geralmente nos jalecos, geralmente no ambiente hospitalar, nos setores de enfermagem, a lâmpada, a cruz e a cobra. E a nossa cor verde esmeralda. Tem uma diferença entre o símbolo da enfermagem, ou melhor, dos enfermeiros formados, graduados, e do técnico de enfermagem. Então, do enfermeiro é a lâmpada, a cobra e a cruz. E dos profissionais técnicos em enfermagem é a lâmpada e a seringa, ambos representando a mesma simbologia dos profissionais de enfermagem, porém com uma, vamos dizer assim, leve diferença. Temos o juramento, então após a nossa formação, vamos dizer assim, finalização de conhecimento técnico, prático, devemos fazer o nosso juramento e reconhecer de fato e colocá-lo em prática. Então, o juramento da enfermagem é: solenemente, na presença de Deus e desta Assembleia, juro dedicar minha vida profissional a serviço da humanidade, respeitando a dignidade e os direitos da pessoa humana, exercendo a enfermagem com consciência e fidelidade, guardar os segredos que me forem confiados, respeitar o ser humano desde a concepção até depois da morte, não praticar atos que coloquem em risco a integridade física ou psíquica do ser humano, atuar junto à equipe de saúde para o alcance da melhoria no nível de vida da população, manter elevados os ideais da minha profissão, obedecendo os preceitos da ética, da legalidade e da moral, honrando o seu prestígio e suas tradições. Então, a gente tem que sempre ter em mente esse juramento, não falar apenas da boca para fora quando a gente se forma, a coisa que a gente quer trabalhar, entrar no mercado de trabalho, exercer de fato a profissão, mas sempre tendo cuidado ao que foi jurado durante a presença de Deus, da Assembleia, dos professores e do que a gente almeja para a nossa profissão. Então, é com essa imagem que eu encerro a nossa aula. Espero ter contribuído para vocês aprenderem um pouco a respeito dos hospitais,
uma revisão básica das entidades de classe, bem como a questão do significado, da simbologia da nossa profissão. Um forte abraço em todos e até a nossa próxima aula.